E aí galera do YouTube, meu nome é Elias, estou aqui para fazer esse primeiro vídeo aí de React e nós vamos reagir aqui nesse canal acerca de tudo, tá? Principalmente sobre política. Por quê? Porque as coisas estão fervendo no nosso país, a política aqui está fervendo, está tendo confusão demais, está tendo assunto demais. Nosso país, eu acho que não existe outro país no mundo que tenha tanto movimento assim na questão política ou que seja um país tão dividido igual esse aqui. Então, nesse primeiro vídeo aqui do canal, eu queria fazer um react sobre política. Tá? É claro que nós vamos falar sobre muitos assuntos aqui, mas a política vai ser em pauta. Por quê? Porque também 2026 tem eleições. Imagina, se agora 2025 já está todo esse burburinho, toda essa situação acontecendo, imagine 2026 como não vai estar. Tá? Então, se prepare aí. E hoje nós vamos reagir a um vídeo do Nicolas Ferreira, tá? O último vídeo que ele gravou agora. Nós vamos reagir, fazer um react desse vídeo agora, passo a passo, vamos comentar. E se você quiser comentar também, deixar alguma coisa nos seus comentários aí, no comentário do vídeo, pode deixar aí alguma coisa no comentário do vídeo. Fica à vontade, esse canal aqui é nosso, nós vamos discutir e debater coisas aqui nesse canal, que talvez você aceite, talvez você não aceite, mas antes de mais nada, já quero pedir para você deixar o seu like, para você compartilhar esse vídeo e para você se inscrever também, tá? Se inscreva aí, me dá essa ajuda aí nesse canal. O que você fizer em relação a isso, para mim tá ótimo. Elias, não vou compartilhar, não vou curtir, não vou me inscrever, não vou fazer nada, tá bom também. Se assistiu o vídeo, tá bom. Mas fica até o final do vídeo, beleza? Então, vamos pro vídeo. É isso aí, pessoal. Então vamos reagir aqui agora a esse vídeo aqui do Nicolas Ferreira. É o último vídeo agora que ele fez, tá? E vamos lá, vamos ver. Eu ainda não assisti o vídeo, vamos ver o que tem pra nós. A gente vai dar empurrada de novo. Fascista, fascista. Eles não matam você por ser... Cara, antes dele começar a falar, já quero deixar uma opinião sobre uma coisa aqui. Todos os vídeos do Nicolas Ferreira que eu assisto, é um vídeo muito obscuro. Ele tá numa sala escura, vestido de preto. É um negócio assim, bem meio de mistério, de suspense. Aí você já sabe que vai vir uma coisa aí muito forte, né? Uma coisa que eu sempre reparo nos vídeos dele é sobre isso. Então já começou o vídeo aí com vídeos do Lula falando, chamando a população, chamando as pessoas de fascista e tal. Aí agora ele vai começar a falar. Bora. Extremista. Eles chamam você de extremista para poder te matar. A violência começa com a linguagem. As palavras usadas contra conservadores são munição pesada, que muitas vezes sentenciam a sua morte. Ah, porque vocês querem destruir a família. Sim. Veremos. Como fazer para que se torne normal uma pessoa comemorar ou até mesmo matar uma pessoa por conta das suas ideias? Essa é a pergunta que a esquerda fez décadas atrás e achou uma resposta: a desumanização. Não é aceitável, não é mais socialmente, não é mais humanamente aceitável. Não é mais humanamente aceitável a gente concordar que alguém pode hoje apoiar o Bolsonaro e ter bom caráter. Não tem. Alguém... Ó, olha que interessante, ele mostrou o vídeo daquele ser humano lá, né, falando aquelas atrocidades lá e um monte de gente batendo palma. É uma coisa que eu não entendo muito, como é que uma pessoa pode chegar diante de outras pessoas, falar uma coisa tão absurda, igual aquela pessoa falou, e as pessoas baterem palma, comemorarem aquilo, né? E agora a gente vê o nosso querido Felipe Neto, o homem das crianças, né? O homem aí que ganhou muito dinheiro com a imaginação infantil, né? E ele dando um palpite dele também sobre política. Felipe Neto aí que a gente acompanhou na internet aí as últimas coisas, falando muita coisa sobre
os Estados Unidos, o capitalismo, mas toda vez que ele vai tirar umas férias, ele parte lá para os Estados Unidos. Eu tô comentando sobre isso aqui, gente, porque é o seguinte, é uma tremenda de uma hipocrisia algumas coisas que eles fazem, tá? Então eles falam uma coisa e fazem totalmente o inverso do que eles estão falando. E gosta do Bolsonaro hoje, não tem nada a ver com política. Tem nada a ver, é uma pessoa sem caráter, é uma pessoa sem o mínimo escrúpulo, sem decência, sem humanidade. O objetivo? Fazer com que um grupo de pessoas se esqueça de que outros grupos de pessoas são humanos. No último dia 10 de setembro de 2025, o influenciador Charlie Kirk foi baleado dentro de uma universidade, na frente de centenas de jovens, mulheres, idosos, crianças, inclusive na frente de sua esposa e sua filha, que correu em sua... Cara, isso aqui foi uma coisa horrível. Essa situação que aconteceu com o Charlie Kirk foi uma situação, cara, horrível. Horrível. Uma pessoa perder a vida por causa das suas ideias. É uma coisa assim, não, você fica sem palavras, né, para poder conversar sobre um assunto desse. Por quê? Porque o cara tava sentado ali, cara. Eu tava pensando depois. Pô, o cara tá sentado ali numa cadeira. O cara tá em exposição, o cara tá sentado ali na sua cadeira, debatendo cara a cara com as pessoas. Desarmado. Né? O cara tá sentado ali para discutir ideias. Como ele havia feito várias e várias vezes. E aí, cara, uma pessoa covarde, né, acerta ele de longe. Cara, isso é horrível. Todas as vezes que alguém, seja de esquerda ou de direita, não importa, que uma pessoa perde a vida por causa das suas ideias, das suas opiniões, é uma coisa horrível, cara. Uma coisa horrível. Né? Pô, esse cara aí, o Charlie Kirk, né, o nome dele, lá dos Estados Unidos, lá, um americano. Cara, o cara deixou esposa e filhos. Entendeu? E teve gente que comemorou o que aconteceu com esse cara. Pra você ver como o mundo tá de cabeça para baixo, cara. Como é que você pode comemorar uma situação dessa? Não tem como se comemorar algo assim, cara. Horrível. Direção, assustada, quando ouviu o barulho do tiro, imaginando que poderia ser protegida pelo pai, que tombava por um tiro tomado no pescoço. Os estudantes que estavam lá fazem rodas e começam a orar. Logo depois vem a notícia. To my great fellow Americans, I am filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Charlie Kirk está morto. Até mesmo seus oponentes de debate se comovem com a morte. Afinal, a discordância não deve ser motivo para comemorar a morte de ninguém. Por um outro lado, em minutos, milhares de vídeos comemorando a morte do rapaz. Mataram o Charlie Kirk. Ai, coitado, tomou um tiro, não sei se na cara. Tem duas filhas pequenas. Que bom pras filhas dele, né? Cara, olha... Ah, não, presta atenção na cara desse lunático, desse maluco, entendeu? Como é que o cara pode chegar em frente a uma rede social e fazer comentários como esse, cara? Como, gente, isso é indiscutivelmente, acho que até para algumas pessoas da esquerda, não só da direita, mas também da esquerda, ficaram abismados com o que esse senhor falou. Não tem cabimento uma pessoa em sã consciência tomar atitudes como essa. Depois ele fez vídeos se retratando, dizendo que não era aquilo que ele queria falar, mas foi o que ele falou. Foi o que ele falou. Entendeu? Não se faz isso. Não se faz isso. Horrível. Horrível que esse cara fez. Bom para as filhas dele, que vão crescer. Olha lá, que bom para as filhas dele. Do sujeito repugnante, canalha, racista. A esquerda rapidamente tentou classificar o atirador como um extremista de direita. O
Klaus. O que se sabe realmente até agora? Era o único de esquerda na sua família e, além de romper com ela, foi morar com uma companheira trans. A real é que Charlie defendia valores conservadores como família e liberdade de expressão. Isso foi o suficiente para que ele fosse rotulado de extrema direita, mesmo sem nunca ter ameaçado ou praticado violência contra ninguém em momento algum de sua vida. Repito, ele nunca praticou qualquer ato de violência contra quem quer que seja. Ele era conhecido mundialmente exatamente pelo oposto, o diálogo. Rodava universidades, debatendo, discutindo e ensinando aos estudantes os mais diversos assuntos, respondendo sempre de forma aberta e sincera, apresentando de forma respeitosa e muitas vezes até amável os seus pontos de vista. Extremista, fascista, racista. Era assim que a grande mídia e os esquerdistas em geral o rotulavam. As justificativas? Ele defendia coisas absurdas. Por isso ele merecia morrer. Eu mesmo não concordava 100% com Charlie. E mesmo que você acredite que ele defendia algo absurdo, ele merecia ter sido assassinado por isso. Uma pessoa não deveria ser livre para falar o que quiser sem que ela mereça tomar um tiro por isso. Porque mesmo o assassino, que atentou contra a vida de um pai, destruiu o futuro de uma família, não foi tratado como extremo alguma coisa por absolutamente nenhum veículo da mídia tradicional. Porque, inclusive, não foram taxados de extremistas os inúmeros indivíduos que publicamente comemoraram este ato covarde e revoltante. Vou além, porque alguns dos seus amigos e amigas, talvez até você, ache normal que alguém comemore o assassinato de uma pessoa que apenas publicamente defendia as opiniões que talvez você não concorde. A resposta é simples: programação mental. A força concentrada da grande mídia, que fica falando a mesma coisa o tempo todo, junto com o controle ideológico nas escolas e universidades e a atuação coordenada dos partidos, cria um ambiente cultural perfeito para eles. Uma verdadeira fábrica de doutrina. Ali, as crianças são doutrinadas desde pequeno. Cara, essa parada que acabou de falar é verdade. A situação, cara, dentro das escolas, dentro das faculdades, universidade, cara, tá muito complicado, né? Pelo fato de estar se pregando agora uma certa ideologia dentro das escolas e universidades. Já não é mais aula que os alunos têm. Não tem aula de geografia, de português, agora já mudou. Agora os professores querem implantar uma ideologia, um pensamento sobre a cabeça dos jovens. Cara, isso é horrível, né, para a população brasileira em geral. Nem esses próprios professores estão aguentando mais. Por quê? Porque eles estão pregando uma liberdade para esses jovens, e aí quando eles vão repreender esses jovens, aí esses jovens vão para cima deles, tá? Vão bater, vão gritar, mas é porque eles estão pregando essa ideologia ideologia libertária, de liberdade, ninguém manda em vocês podem fazer o que vocês quiserem. Aí eles, beleza, eles vão lá, usam droga dentro da sala de aula, eles fazem tudo que eles querem. Quando os professores, diretores vão corrigir eles vão lá e vão para cima dos professores, vão para cima dos diretores. Entendeu? Então, para você ver, na minha época, quando eu estudava, não tinha isso, cara. Eu nunca vi um aluno agredir um professor, uma professora, faltar com respeito, eu nunca vi. Tá? Isso não está muito longe, não. Tá ali em 2008. Quando terminei meus estudos lá em 2008, não tinha isso. E hoje em dia, cara, é em todas as escolas do Brasil inteiro. Tá isso. Outra coisa que eu quero falar, eu lembrei aqui, Martin Luther King, todos esses homens que lutaram por um ideal e levaram para o campo do debate, esses caras morreram, mataram eles. Porque se tem uma coisa que alguns radicais não concordam, é com a pessoa que tem uma ideia certa. A mentira, cara, ela não suporta a verdade. Ela não suporta. Então existe uma mentira pairando de engano no mundo inteiro. Quando a verdade chega, cara, aí não tem jeito. E aí a única coisa que eu vejo um lado falando é que chamando o outro de fascista. Mas de fascismo não tem nada, cara. O fascismo, as pessoas elas falam isso para pessoas leigas, né? Então é complicado. Não por acaso, mas por um sistema que diz o que pensar e quem odiar. Acabam virando adultos cheios de rancor, prontos a rotular qualquer um de fascista ou racista,
sem nem debater. É isso O mesmo. resultado é uma sociedade polarizada e infantilizada, Infantilizada. onde a educação pública às vezes forma cidadãos críticos, mas militantes raivosos, prontos para o acabei de cancelamento em massa. É isso mesmo. Um resultado da programação mental nos colégios, universidades, pela repetida propaganda da grande mídia e pelos partidos de esquerda é esse: a desumanização daqueles que discordam das suas ideias, que assim passam a ser merecedores de violência e até morte, como nos atos terroristas da facada do Bolsonaro, do tiro do Trump ou no assassinato do Charlie Kirk. Ora, se alguém é fascista ou nazista, merece o quê? Mas e você, que não concorda? Ó, vou falar pra você, o Trump e o Bolsonaro, cara, eles passaram perto, tá? Eles passaram perto. Era para eles terem virado estampa de camisa, cara, como dizem. Porque, o Trump lá nos Estados Unidos, o projeto passou assim, pô, de fino na cabeça dele. O Bolsonaro aqui, a facada, cara, se tivesse pegado cara, um pouquinho mais pro lado, pra cima, tinha dado um estrago mais violento. Até, né, gerado aí a falência dos órgãos dele. Então, cara, esses dois, eles não viraram estampa de camisa por Deus mesmo. Deus, tipo, não sei, cara. Tem um plano muito grande na vida deles aí, não sei qual que... Porque até assim, cara, quando a pessoa parte dessa vida para outra, Deus, eu acho que ele... Eu acredito nisso, né? Se você não acredita nisso, tudo bem, concordo, mas... cara, eles passaram muito perto. Essa é a real. Muito, cara. Muito perto. Tá? Muito perto. Com o assassinato de indivíduos que pensam diferente. Será que está livre dessa programação? Reflita. Será que você realmente repudia com a força necessária esses atos? Será que você se posiciona publicamente contra eles? Será que você tem a coragem de confrontar no debate quem os defende? Se a resposta foi não, você também foi programado. Programado para ser um covarde, para aceitar com normalidades atos abjetos. A esquerda não se limita a discordar do adversário, ela precisa negá-lo enquanto ser humano. E isso não vem de agora. Em 1942... Cara, eu não acredito nem que a pessoa seja um covarde. Eu acredito que o brasileiro, cara, ele é o seguinte. O brasileiro, ele é assim, cara, eu quero cuidar da minha vida, entendeu? Não quero me meter com política, não quero me meter com nada. Eu quero cuidar da minha própria vida, me deixa longe disso. Mas é porque o brasileiro não entendeu o seguinte... Se ele não falar, se ele não, tipo, falar alguma coisa, der a opinião dele, deixar as coisas, né, que, como diz o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, se ele deixar o barco ir para qualquer direção, cara, ele vai continuar sofrendo a vida inteira. A vida inteira. Então, nessa parte aí que o Nicolas falou, eu não acredito nem que seja covardia, mas o brasileiro, cara, ele quer cuidar da sua própria vida, ele não está muito preocupado com o que está acontecendo. Então ele não, eu não quero ir para uma manifestação, eu não quero ir para um debate, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu quero só cuidar do meu filho, da minha esposa, da minha família, só, acabou, não quero... Só que a política, cara, ela é fundamental para as nossas vidas, para o nosso dia a dia, para o nosso futuro. Nós temos que estar antenados com o que está acontecendo. Porque chega lá na hora de votar, aí você vai votar naquele candidato que seu amigo te indicou, que a sua amiga te indicou, e aí, cara, vai dar maior problema para os próximos 4 anos da sua vida. Tá? É isso. Os nazistas desumanizaram os judeus. Transformaram um grupo inteiro em ameaça ou verme. E aí, medidas extremas passam a parecer necessárias e até desejáveis para salvar o país ou a democracia desses monstros. Essa mensagem, repetidas vezes, com imagens, tendo o monopólio dos meios de comunicação, aumentou. E muito a eficácia dessa estratégia. Jornais publicavam capas com caricaturas e manchetes, normalizando o ódio e reduzindo os judeus a estereótipos. Usaram filmes e cartazes, os mostrando como ladrões, animais e os culpando por todos os problemas existentes. Mas essa ideia não veio dos nazistas. Em 1917, os comunistas, na Revolução Russa, idealizaram a propaganda em massa para consolidar o apoio e identificar os inimigos de classe. Ao longo dos anos, campanhas intensas que representavam os brancos, proprietários e inimigos da Revolução, como traidores, parasitas ou bandidos. Manipulavam fotografias. Sim, apagavam-se pessoas de fotos oficiais, como se elas nunca tivessem existido.
mas na verdade tinham sido assassinadas. Toda a estratégia pode ser resumida em animalização, caricatura, negação da humanidade, repetição massiva nos jornais e a manipulação da história. Porque antes do genocídio físico, é necessário que tenha um genocídio cultural. Isso te lembra algo? O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, foi vítima agora há pouco de um atentado enquanto fazia campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Aquela facada para mim tem uma coisa muito estranha. É uma coisa muito estranha. Uma facada que não aparece sangue em nenhum momento. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escapa por pouco de um atentado a tiro. E o pré-candidato à presidência da Colômbia, Miguel Uribe, morreu hoje aos 39 anos. O político da oposição foi atingido por 3 tiros. Essa gente que renasceu no neofascismo tem que ser extirpada. Mas considerando que você, como afirma, é uma boa pessoa, nós estamos dispostos a oferecer a você o seguinte: um bom paredão, onde vamos colocá-lo na frente de uma boa espingarda, com uma boa bala, e vamos oferecer, depois de uma boa pá, uma boa cova. Nos últimos anos, a esquerda brasileira... Exato que esse cara falou, tá? O que o Lula tava falando e o que esse cara falou são coisas muito pesadas. E eles não são, cara, o que é mais incrível é que eles não são responsabilizados por aquilo que eles falam, tá? Um presidente, né, infelizmente, um presidente da República, e aquele camarada ali que eu nem sei quem ele é, né, é uma pessoa assim que não, uma multidão tá ouvindo aquele cara, ele não sei o porquê. Isso mostra porque o Brasil tá desse jeito. Você percebe que isso tudo tá acontecendo porque dá ouvido para pessoas desse jeito. O cara fala para uma multidão que a pessoa da oposição, do outro partido, da outra ideologia, tem que colocar a pessoa no paredão e meter bala nessa pessoa. E uma pá, uma cova. Olha só o que está alimentando a cabeça dos mais ingênuos. Então se a pessoa ela é de outra ideologia, ela merece... Você sabe o que eu estou falando, né? Esse tipo de discurso tem que ser condenado, mas não é. Ninguém fala nada. Entendeu? Ninguém condena esse tipo de discurso. Ele aperfeiçoou essa técnica. Criou-se uma cultura em que o conservador não é visto como adversário político, mas como um outro a ser eliminado. Basta observar o que seguiu a morte do Charlie Kirk. Em vez de luto ou solidariedade humana, emergiu a celebração macabra, o deboche e a indiferença. Esses mesmos que vibram com a morte de um adversário falam em amor, tolerância e diversidade. Nunca houve tanto ódio embalado em slogans de paz. Esses mesmos, após essa tragédia, começaram a ameaçar a minha vida e a da minha família. Em contrapartida, começamos um movimento para as empresas demitirem os funcionários que estão comemorando, minimizando ou até mesmo justificando a morte de um jovem de 31 anos. E dezenas já foram demitidos. Descobriram que são livres para falar o que quiser, mas a empresa também é livre para demitir quem quiser. Mas além disso, fiz um convite forte para todos que estavam comovidos e indignados. Seja a extrema-direita que eles tanto têm medo. Em outras palavras, ame e defenda a sua família de forma extrema. Pratique a sua fé de forma extrema. Defenda a sua liberdade de forma extrema. Ou seja, siga fielmente e viva de forma coerente com seus valores de forma extrema. E não aceite mais ameaças ou rótulos criminosos que sejam usados contra você por causa disso. Não aceite mais que ninguém, absolutamente ninguém, seja desumanizado, rotulado de fascista, nazista, racista ou o que quer que seja, apenas por discordar das ideias de esquerda. Era isso que o extremista da direita defendia. Case, tenha filhos, construa um legado, passe seus valores, persiga o eterno, procure a verdadeira alegria. E não espere que a situação mude. Para um cristão, essa terra nunca será o nosso paraíso. Ao contrário, ela jaz no maligno. Afinal, Jesus foi um homem... Uma coisa que ele falou aqui é verdade, cara. Eu em toda a minha vida, né? Eu nunca vi um Brasil bom. Tá? Não tem essa de... o Brasil foi... Cara, nenhum... Eu não lembro de um Brasil bom. Para mim, o Brasil sempre foi isso que tá sendo agora.
Um Brasil que é vítima dos políticos, né? Tanto de direita quanto de esquerda. Um país que tem extrema pobreza, né? Onde as crianças, cara, ainda passam fome. Onde há uma insegurança muito grande com o amanhã. É sempre um absurdo você ir num mercado fazer uma compra, porque chegar lá você passa uma vergonha. É uma humilhação você ir comprar alguma coisa no supermercado hoje em dia. É uma humilhação. Porque você chega lá, você pode chegar lá com R$1.000, mesmo assim você vai ter uma decepção muito grande. Porque as coisas estão muito caras. Não é verdade? Então eu não lembro de um Brasil bom, cara. Eu não tenho lembrança de um Brasil... nessa época aqui todo mundo era próspero, era um paraíso. Não, nunca foi um paraíso isso aqui. Nunca foi. O Brasil nunca foi um paraíso. O Brasil nunca foi uma nação próspera, nunca foi. Sempre foi próspera para aqueles que já eram ricos, já nasceram ricos, para político, esse tipo de gente. Aí sempre teve dinheiro. Agora, para pessoas humildes, cara, as pessoas nascem e morrem humildes. Elas nascem e morrem sem condição financeira. Sempre foi assim nesse país, sempre foi assim. Aqui, para você ter alguma coisa, cara, você tem que lutar muito. E se você for fazer a conta no final, o governo pegou 80% de tudo que você lutou para ter. O governo morde 80%. É uma coisa assim triste e insustentável, tá? Feito, solidário, humilde de coração, amoroso e bondoso. E ainda assim, foi crucificado, humilhado e menosprezado. E continua sendo por muitos até hoje. E por isso, ele é a resposta contra tudo. Afinal, ninguém humanizou mais o outro do que ele. E segui-lo implica entrar numa dinâmica de sacrifício que não é abstrata nem teatral. É concreta e diária. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Ele não propôs um ideal romântico de sofrimento, mas um chamado real a assumir por amor e por obediência aquilo que o discipulado exige, até a disposição de dar a própria vida, como Cristo fez. O mundo é mau, mas o nosso Salvador, nosso Senhor, nosso Deus, Ele é bom. Essa foi a mensagem da esposa do Charlie no dia de sua morte. E o que isso quer dizer? Há uma confusão moral e retórica que precisa ser desfeita. Misericórdia não é covardia. Mansidão não equivale a passividade. O Evangelho não nos chama a sermos cordeiros insensíveis diante do que destrói pessoas e civilizações. Ele nos chama a ser cordeiros com dentes. A conduta de quem domina a própria ira e a sua força da verdade para defender o frágil. Jesus foi manso e humilde de coração, mas jamais omitiu a denúncia da mentira e o poder do tirânico. Expulsou comerciantes do templo, chamou a hipocrisia pelo nome. Sofreu por amor e não por aceitação passiva. Ser manso não é ser fraco, é ser forte o suficiente para enfrentar o mal sem ser dominado por ele, e sábio o suficiente para usar a força pela verdade e pelo amor. O cristão genuíno reconhece duas verdades ao mesmo tempo. Primeira, a violência gratuita e o ódio não se justificam. Segunda, a omissão perante a injustiça é cúmplice do crime. Assim, combater o mal é um dever que se realiza por meios morais, culturais e espirituais, e, quanto necessário, institucionais. Isso significa agir com coragem, inteligência e prudência, não com fúria desordenada. Pedro, quando subiu àquele púlpito em Jerusalém, não negociou o evangelho. Enfrentou a massa, denunciou o pecado e por isso foi preso, escarnecido e finalmente martirizado. Sua luta foi pública e corajosa. Proclamar a verdade mesmo diante do poder político e religioso. Estevão, acusado, humilhado e apedrejado. Sua defesa foi um balanço lúcido da história de Israel e uma acusação direta à cegueira do seu povo. Paulo enfrentou disputas, tribunais e perseguições. Não se escondeu. Pregou nas praças, escreveu cartas que demoliam sofismas teológicos e organizou comunidades que mudaram todo mundo. William Wilberforce, batalha política persistente e estratégica pela abolição da escravidão no parlamento britânico. Prova de que o combate moral passa também pela política e pela perseverança. Martin Luther King Jr., resistência não violenta, organizada e corajosa contra estruturas injustas. Dietrich Bonhoeffer, coragem teológica e prática ao enfrentar o nazismo. Pagou com a vida por recusar a normalização do mal. Então,
como devemos agir. Denunciar a falsidade e a corrupção com coragem intelectual. Estudar, argumentar, expor erros e mentiras. A igreja é a escola de caráter, disciplina, educação moral, formação doutrinária e solidariedade. Mas, infelizmente, inúmeras igrejas têm se convertido em ambientes pautados pela estética do bem-estar. Melodias emotivas, uma atmosfera agradável e pregações que amaciam o ego, em vez de proclamarem a verdade que suscita conversão e transformação interior. Um pouquinho Precisamos abandonar o tema do que ele está falando agora. Parece que agora ele está falando direcionado aos cristãos e às igrejas, né? Ele saiu ali do campo ali da político, ele está falando agora com os cristãos. Ele começou a usar ali versículos bíblicos, textos bíblicos, para poder falar com os cristãos, chamando, como se estivesse chamando os cristãos para uma batalha, entendeu? Porque, cara, querendo ou não, o cristianismo no Brasil, ele tem muitos adeptos. É muito forte. O cristianismo no Brasil é muito forte, tá? Uma grande porcentagem aí da população brasileira, cara, é cristã. Não adianta, cara. Se considera cristã. Então ele está chamando aí os cristãos para uma batalha. E ao mesmo tempo está condenando as igrejas que esqueceu do que é o cristianismo e está agora vivendo aí um outro tipo de ideologia, de doutrina, né, falando sobre outras coisas que não tem nada a ver sobre o cristianismo. Ele está falando aí sobre massagear o ego, esse tipo de coisas, né? Então ele está chamando os cristãos para uma batalha, para uma guerra aí, cara. Vamos ver o final do vídeo aí. Essas práticas e construir comunidades sólidas. O campo político e jurídico não é terreno proibido, é lugar de batalha. Participar, influir em leis, defender os indefesos, tudo isso é serviço cristão. Produzir cultura, livros, debates, arte e educação para moldar gerações. Quem define a linguagem e a imaginação controla, em larga medida, o futuro. Eles tentaram calar uma voz, acreditando que iriam nos amedrontar. Não, criaram uma geração sem medo, que nem mesmo a morte nos parará. Mas pelo contrário, a morte de um dos nossos somente nos fortaleceu. Porque sabemos que o verdadeiro legado não se enterra com o corpo, mas cresce na coragem de quem fica. Que essa mensagem chegue para milhões de jovens em todo o mundo, que já não são mais os mesmos, desde a morte do Charlie Kirk. Nesse sentido, você está convidado, seja o extremista que eles tanto têm medo. É isso aí. Isso aí é o vídeo do Nicolas Ferreira. Esse vídeo aí já tem quase 1 milhão de visualizações no YouTube. Cara, isso aí foi o vídeo do Nicolas Ferreira. Fazer umas considerações finais sobre este vídeo. Eu acredito que é um vídeo muito importante para você compartilhar, para você repassar para outras pessoas. Gostei muito do vídeo, tá? O Nicolas Ferreira aí nesse vídeo chamou aí o pessoal da direita para uma batalha aí, principalmente os cristãos, né, de direita, para um despertar, né, cara? E eu acredito que precisa sim desse despertar, precisa ter essa reação, né? Mas quando ele fala de extrema, ele não quer dizer que não está falando sobre violência, né? Vamos ser violento, tal, não. Está falando sobre você defender sua família, defender as suas opiniões, entendeu? Para você não se calar, para você não ficar em silêncio, como se nada estivesse acontecendo, deixando, né, eles fazerem o que eles quiserem, tá? É isso aí. Se você gostou desse vídeo, compartilha. Se inscreva nesse canal, convide outras pessoas para se inscrever nesse canal também, tá bom? Porque aqui nós vamos falar sobre tudo e que Deus abençoe nosso Brasil, cara, que Deus abençoe nosso país. Eu acredito num futuro bom para o nosso país aí. Não sei dizer como, mas eu acredito que alguma coisa boa vai acontecer aí, em nome de Jesus, que Deus abençoe nosso país, tá bom? Beijão, família, um abraço.